E a jornalista Letícia Salorenzo, ex-assessora indireta do ministro Alexandre de Moraes, acionou o Supremo Tribunal Federal contra os autores da série Vaza Toga 2. Ela pede investigação dos jornalistas David Agape e Eli Vieira e também do ex-assessor de Moraes, Eduardo Talhaferro, por crimes como difamação, perseguição e até abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O processo foi distribuído diretamente ao ministro Alexandre de Moraes a pedido da própria denunciante, sem sorteio. Segundo os jornalistas citados, a ação tenta criminalizar reportagens investigativas e configura assédio judicial contra a imprensa. Ana, esse é um caso gravíssimo, mais um, envolvendo aí a Vaza Toga, Eduardo Talhaferro. Eu lembro que o nome da Letícia Salorenzo foi citado ainda na primeira Vaza Toga, quando o Glenn, na Folha de São Paulo, publicou a troca de mensagens, no gabinete paralelo de Alexandre de Moraes. Ela era citada como uma bruxa e até então não sabia quem era esta jornalista, que funcionava ali como uma ex-assessora indireta de Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral, aciona o Supremo contra esses jornalistas que publicaram a nova troca de mensagens aí na Vaza Toga. É tudo um esquemão, A verdade é essa, para usar o português informal. É um esquemão, é o gabinete paralelo da censura, do complexo de censura do ministro Alexandre de Moraes, porque esse jogo agora é curioso. O Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, violador de direitos humanos, o violador oficial de direitos humanos do Brasil, está lá o nome dele. Então, agora ele começa a colocar o que ele precisa, o que ele sempre fez e que ele vai continuar fazendo através dos seus satélites. É ex-assessora, é ex-assessor, é um braço aqui no TSE, é um braço em algum órgão público de algum estado, é interferência no governo do estado do Rio de Janeiro, e assim vai. Enquanto nós não mostrarmos para o Brasil, para o mundo, que o país está lutando contra este gabinete paralelo da censura do Alexandre de Moraes, o nome dele estando à frente de qualquer ação ou não, não tem como nós termos um mínimo de perspectiva séria aqui nos Estados Unidos, em conversas com os americanos, ou no mundo. E eu digo isso pedindo, implorando mais uma vez para que o Senado, a Casa Revisora do Supremo, use a sua arma constitucional, a sua arma de freios e contrapesos e coloque para debate, não precisa nem votação, mas não tem votos para o impeachment do Alexandre de Moraes, não tem problema, mas algum caminho precisa começar. Nada vai acontecer, esse complexo da censura do Moraes não vai cair do dia para a noite, mas nós precisamos iniciar esse processo que o brasileiro não aguenta mais, porque hoje tem o Moraes como o cabeça, o monarca da censura no Brasil, mas vejam vocês quantos peões espalhados pelo Brasil agora ecoando essa premissa do Moraes de calar todos aqueles que querem mostrar o que está acontecendo no Brasil para o mundo. Não é só para a nação brasileira, não, para o mundo. Piotr, o jogo é pesado, E vale lembrar que Talhaferro foi considerado réu pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por uma denúncia apresentada pelo PGR Paulo Gonet. Eu quero aqui trazer até os crimes pelos quais Talhaferro foi denunciado e agora se tornou réu nessa ação penal que tramita na primeira turma do Supremo. Violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nossa, tudo é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É a banalização de um crime grave. Calma, mas vamos lá. A primeira turma não deveria receber nenhum processo mais, até porque ela está prejudicada. Ela só tem 4 integrantes. Então, você não tem análise de 5, como deveria ser.
embora turmas, como eu tenho dito com frequência aqui, já são uma excrescência em si, propriamente. Mas vamos lá. De novo, no caso dessa jornalista, ela vai lá e processa essa jornalista. Como é que é o apelido dela mesmo, Paulo? Bruxa. Bruxa. Ela processa os jornalistas que fizeram uma reportagem baseada em fatos que estão, obviamente, ao alcance de todos. Todo mundo já entendeu o que aconteceu na Lava Toga. Aliás, o próprio denunciante deixa muito claro tudo o que ele diz. E tudo é muito provado, a gente vê o que está acontecendo. Os jornalistas vão lá, fazem o trabalho que é a obrigação deles, e fazem bem o trabalho, fazem a denúncia, e ela está reclamando de quem está trazendo a notícia. Bom, o problema é a notícia que foi gerada por uma atuação completamente fora dos limites republicanos por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí o próprio ministro Alexandre de Moraes é quem vai julgar, sem sorteio novamente. E o Procurador-Geral da República hoje faz cara de paisagem diante das perguntas às quais ele deveria se dedicar a dar uma resposta convincente, coisa que talvez ele não seja capaz, mas também nem tentou. Nós estamos, de novo, aqui, nós estamos discutindo coisas assim. Bom, o tal do processo, o Kafka diante da realidade brasileira, é nada. Mas, vamos lá, mais uma vez o resumo da ópera. O denunciante demonstra claramente todo o abuso. Os jornalistas fazem uma matéria sobre isso. E aí agora é o processo por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, perseguição, difamação, porque colocou num texto jornalístico os fatos. E o Brasil, eles querem dizer que a democracia voltou. Augusto, só para trazer essa jornalista, a formação, né? Formada pela UFRJ, mestre em Linguística e doutoranda na UNB com pesquisas sobre fake news e manipulação discursiva. O que me causa espanto é o país do avesso. É o país do avesso. Porque se a gente fosse dividir aqui esse bando de gente aí, cujos nomes acabaram de ser citados, fosse distribuir assim, estamos num jornal e vamos noticiar, aí o jeito vai ficar ou na página de polícia, na editoria de polícia, pelo que fez, e os outros vão ficar na editoria de política, ou editoria internacional. Tal. Esses caras ficariam onde? Esses que nós citamos agora. Polícia. Polícia está tudo pelo avesso. Quem acusa é o culpado. O Gonê, ele é encarregado de acusar culpados. Ele acusa inocentes. Ele persegue inocentes. É isso que me espanta. E os jornais, os jornalões, jornais estatizados, eles publicam esse noticiário todo que a gente está comentando, eles publicam pelo avesso. Pelo avesso, eles vão dar. Amanhã sai o jornal de papel ainda, que já é mais velho que o mundo. Ele já vem com a notícia, Paulo Gonê é reconduzido. Não vai sair uma palavra do que disse o senador Flávio Bolsonaro e o Girão. Não sai uma palavra. Como se fosse normal. As atitudes tomadas por um homem que foi nomeado pelo decano Gilmar Mendes, por isso que eu quero insistir nesse caso, e que era sócio daquela faculdade que nunca formou ninguém, eu não conheço ninguém formado por aquilo, e que só aparece quando organizam um Gilmar Palusa. E que agora tem ligações com a FIFA. Olha só a rede de malfeitos, como eles chamam, nunca é corrupção. O filho do Gilmar Mendes virou diretor da FIFA. A FIFA, se você vira porteiro, você já começa a ganhar muito dinheiro. Ele é diretor. Silvio, eu quero te ouvir, mas antes deixa eu compartilhar aqui com a nossa audiência uma reportagem publicada no nosso site, revistaoeste.com, envolvendo essa jornalista, a Letícia Salorenzo. E aí convido o espectador a acompanhar essa reportagem já publicada no nosso site, Silvio, mas uma gravação que foi obtida aqui pela nossa reportagem mostra a Letícia enviando mensagens que foram recuperadas aí de um grupo de WhatsApp
para o peritos do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E no áudio, a Letícia diz o seguinte, aspas para ela: quero conversar, se não é possível, pegar o celular desses meus contatos e passar para vocês periciarem, que aí vocês fazem a festa. Fecho aspas. Lembrando que era um grupo de WhatsApp chamado Empresários e Política e eram empresários que se manifestavam aí em apoio à reeleição de Jair Bolsonaro, e ela então pegou esse conteúdo desse grupo de WhatsApp e passou informalmente para o TSE realizar essa perícia. Então tá aí a reportagem publicada no nosso site envolvendo essa jornalista que agora aciona o Supremo Tribunal Federal contra os jornalistas e contra Eduardo Talhaferro. Silvio. Colaborador informal. O nome disso é censura, Paula. É disso que se trata. É isso que ela estava fazendo, censura. Uma tentativa de colocar esse gabinete clandestino que funcionou ali, não se sabe exatamente se a mando do TSE ou do STF, até porque os dois gabinetes conversavam de forma tentacular, secreta e clandestina, mas é disso que se trata. Paula, olha só, esta jornalista, vou chamar de jornalista como você trouxe no enunciado, está defendendo a censura. Vivemos para acompanhar uma jornalista nessa altura do ano, né, em 2025 ou 2022, quando aconteceu a eleição presidencial, defender a censura contra um espectro político. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma ditadura de toga. É importante deixar isso muito claro para a população. Só que, neste momento, nós estamos em busca de punir o mensageiro. Você falava da Vaza Toga e o Eduardo Tagliaferro, por exemplo, pode ser extraditado em dezembro, eu acho que o dia é 17 de dezembro, ele pode ser devolvido ao Brasil e vai parar numa cela, numa penitenciária. Nós vamos punir um mensageiro quando o problema é a mensagem. Eu acho que está muito claro o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos debaixo de uma ditadura, mas, infelizmente, ninguém mais se assombra com isso. A imprensa tradicional, velha, não se assombra mais com isso. O Congresso Nacional agiu aqui e ali, mas também não enveredou numa investigação mais a fundo, porque poderia ter feito isso em comissões, não em CPI. CPI não foi possível.